Tá olhando o que, meu filho? Essa é a aula de processador, viu? Complemento daquela aula lá, viu? De periférico. Isso mesmo, processador. Que é processador, professor? Professor nordestino. Me esqueci de me apresentar de novo. Ô, bexiguento burro. Professor nordestino, meu nome, viu? Anote aí, se inscreva no nosso canal, fique por aqui, meu filho. Compartilhe nossos vídeos nas outras redes sociais, meu filho, com seus amigos, pra ele passar também, viu? Deixe, compartilhe informação. Então, gente, olha, veja só. Processador é um periférico que permite processamento de informações. Então, ele vai processar informações, certo? Nós conhecemos esse processador. O carro ligou ali, foi, rapaz, uma hora dessa. Pense no carro, deixa ele gravar. Olha, processador, ele permite processar informações. E nós chamamos esse processador de CPU. 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 Não é gabinete, viu? Aquele que você coloca seu monitor ligado, aquela caixa preta, vizinho ao monitor, não é CPU não, seu bexiguento, viu? Ali não é CPU, ali é gabinete. Gabinete. Ali é um gabinete, meu filho, viu? Ali não é CPU não, tá bom? Se eu ouvir você falando que ela é CPU, eu vou lhe dar uma peixeirada, seu miserável, viu? Não faça isso mais não, não chame ali de gabinete de CPU não. CPU é o processador. Logo, o CPU significa Unidade Central de Processamento. É porque ela tá CPU, assim o nome CPU, mas o nome certo é UCP para aqui pro Brasil. Porque ela tá negócio de americanizado, sabe? Então ela é uma central. É uma Unidade Central de Processamento. É o UCP. Se na provinha perguntar lá, UCP é diferente de CPU, tá mentindo. Porque UCP é a mesma coisa de CPU, tá bom? CPU é a Unidade Central de Processamento, porque tá em inglês. Beleza? Então, ele é dividido em algumas partes também. Essa CPU, que é a Unidade Central de Processamento. Ela é dividida em duas partezinhas básicas. É a UC, que é a Unidade de Controle, e a ULA, que é a Unidade de Lógica e Aritmética. Uau! O que é aritmética? Aritmética é matemática, tá bom? Então, aritmética é matemática. Permite cálculo. Essa é a parte do processador que permite cálculo. E a UC é a parte do computador que permite fazer com que haja o processamento, faça acontecer. Vocês lembram quando eu falei para você a respeito de entrar com informações no periférico? Então toda vez que você digita lá, oi, esse choquinho vai no fio e chega na UC. Chegando na UC, ela vai perguntar, UC, o que é isso, hein? A UC vai falar, olha, isso aí é oi. Então imprima oi. Então onde ela vai imprimir? Vai imprimir ou no monitor ou na impressora. Tá vendo? Vai sair no periféricos de saída. Então, essa UC, ela gerencia tudo, é a chefona. Então a informação chegou. Oi. Ah, oi, eu sei o que é. Vá pro monitor. Que ele quer, ele tá usando o teclado, então vai pro monitor. Ele não mandou imprimir. Ele mandou imprimir na tela. Então, imprima na tela. Então, oi foi impresso na tela porque a UC controlou. É a parte de unidade de controle. E como é que funciona a parte de aritmética, professor? Como é que funciona isso? Então, eu vou digitar lá. Vou entrar no cálculo matemático. Botar 1 mais 1 usando a calculadora. 1 mais 1, computador. Quanto é 1 mais 1? Esse 1 mais 1 vai chegar para a unidade de controle e vai falar, eu sei resolver 1 mais 1. 1 mais 1. E eu não sei o que é 1 mais 1. Ah, vou perguntar a Ula, que Ula é inteligente. Ula! Ô minha filha, quanto é 1 mais 1, minha filha? Me diga aí, por favor. Aí a Ula vai falar, burro retado, meu filho. Você não já sabe não que 1 mais 1 é 2. Ela, então imprima 2. Tá vendo como é que funciona? Então, dentro da CPU, da Unidade Central de Processamento, acontece isso. Por conta dessas duas divisões, a UC e a ULA. Tá vendo como é, meu filho? Então, as informações aritméticas chegam na UC. A UC não sabe resolver, ela pergunta para a ULA. ULA, quanto é 1 mais 1? 2. Aí ela devolve para a UC e a UC mostra no monitor. Tá vendo como é que funciona?
UC, unidade de controle. ULA, ULA, viu? ULA é a unidade de lógica e aritmética. Não tem erro, gente. UC, unidade de controle. ULA, unidade de lógica e aritmética. Beleza? Tranquilo? Tudo isso fica dentro do CPU. Beleza? Dentro do CPU ele tem algumas memórias também, viu, gente? Bem esse negócio ruim, né? Aí é mais específico, viu, gente? Esse questão de memória. São memórias cache. Memória cache, mas não é cache, não. Se eu fizer assim é coraçãozinho, né? Não é cache de dinheiro, meu filho. Memória cache. Memória cache é a memória do processador. Então toda vez que fala assim, qual é a memória cache desse processador? Tá se referindo à memória do processador. Memória cache do processador é a memória do processador. Memória cache é a memória do processador. Memória cache é a memória do processador, beleza? Ela é dividida em L1, L2, tá vendo? Nível 1, nível 2, viu, gente? Tem até nível 3 também, L1, L2, L3. Esse é o tipo de memória cache. Eu não vou ser bem específico, porque isso aí é uma questão não de prova de conhecimento geral, mas é prova de informática aprofundada, tá bom? Mas é só para que você saiba, se algum filho de rapariga desse colocar essa questão de memória cache para lhe confundir com memória, você já não vai ser mais pego. Você não vai ser mais pego, meu filho, porque você já sabe. Eu falei, aprendi com o professor nordestino lá que memória cache é memória do processador, não é memória do computador, tá vendo? No computador nós encontramos alguns tipos de memória. Memória cache, que é a memória do processador. Memória virtual, que é a memória que tem espaço em disco, que nós vamos falar em disco ainda, certo? É o HD. Isso, esse HD aí. Então, é a memória dele. A memória do HD é a memória virtual. Beleza? E temos a memória, que é o pentezinho de memória do computador, onde ele vai armazenar as informações temporariamente. Então, a memória do computador é um tipo de periférico que auxilia no processamento. Isso mesmo. E ela é dividida em duas partes: memória ROM, ROM, e a memória RAM, certo? RAM, sapinho mesmo. Memória ROM e memória RAM, certo? Que aí já não tem mais nada a ver com o processador, ela só auxilia, ela tá fora, é um periférico à parte. O processador ele tem a memória cache dele, e a memória é a sua própria memória, e a memória virtual é a memória do disco, do dispositivo, tá bom? Que eu falo já já. Então, gente, o que acontece? Essa memória ROM é a memória que nós chamamos de memória de fabricante. Handle Only Memory. Aprendeu inglês, rapaz. ROM. Então, a memória do fabricante. Beleza? E RAM, professor, essa RAM é a memória do usuário. Nós chamamos de memória do usuário. Ou memória de acesso aleatório. Tá bom? Ela é uma memória volátil. Quando você dá Ctrl+C, Ctrl+V, quando você dá Ctrl+C, ele não vai para HD. Ele vai para a memória. Essa memória é a memória RAM. Tá vendo? É a memória RAM do seu computador. Ela é controlada por esse dispositivo. Handle Only Memory. Tá bom? Memória de acesso aleatório. Então ela vai para a memória RAM. Esse Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Memória ROM é a memória do fabricante. Onde é que entra em ação essa memória do fabricante, professor? Quando você liga o computador, não fica aquela tela preta com aquelas letrinhas que você não pode mexer. Por isso que é a memória do fabricante, que é a memória que já vem de fábrica do seu computador. Então, memória ROM é aquela tela preta, não esqueça. Memória RAM é aquela que você dá Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Assim você não vai esquecer nunca, meu filho. Pode ter certeza disso. Você vai arrebentar nessa prova aí. Vai ser polícia, vai ser guarda municipal, vai ser doutor, vai ser enfermeiro. Pense uma coisa boa. Gente, nossa aula até hoje, até aqui, viu? Para não ficar muito comprida, porque se ficar muito comprida, vocês não me assistem. E nós vamos xingar de bexigante. Até nessa próxima aula, viu? Vamos falar sobre os dispositivos de armazenamento. Viu? HD, como eu tava falando, para você não perder, viu? Tem dica boa lá, viu?